Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 9 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é O Evangelho de Deus é somente Cristo. Há muitas mensagens sendo proclamadas com o título de Evangelho. Há muita confusão de fé no mundo. São bilhões de pessoas que não sabem qual é a diferença entre Cristo e os ídolos. São bilhões de seres humanos que ignoram completamente a diferença que apenas o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Nós estamos referindo à salvação. Você gostaria de saber mais sobre o Evangelho? Você gostaria de saber mais sobre salvação? Você gostaria de saber mais a respeito do único Salvador que há? Está interessado? Vamos para o vídeo da mensagem. O Evangelho de Deus é somente Cristo. Leiamos 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao 8. Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim. Acabamos de ler o testemunho do apóstolo Paulo. A sua motivação para escrever as palavras que lemos foi: quero lembrar-lhes o Evangelho. Versículo 1. A palavra Evangelho é a tradução para o português da palavra grega Evangelion, que significa boa nova. Ou seja, o Evangelho é uma boa notícia. Quem tem o Evangelho é portador de boas novas. Nós temos boas notícias para todas as pessoas. Não podemos nos calar de maneira alguma. A pessoa que recebe o Evangelho recebe a mais preciosa bênção que Deus envia do céu, que é a bênção da reconciliação com Deus e ser introduzido na família celestial. Objetivamente, isso significa a graça de entrar para um relacionamento pessoal e de aliança com Deus, conhecer a Deus como Pai e viver junto com Deus, eternamente feliz. Segundo a Bíblia, o Evangelho é o meio estabelecido para a salvação. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. O texto que lemos, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Por favor, note o verbete deste. Vocês são salvos por meio deste Evangelho. Há apenas um Evangelho que salva. Pergunto, o que significa ser salvo? A mais perfeita expressão que conhecemos para significar a salvação bíblica é vida eterna, que refere à vida do próprio Deus, sendo dispensada para dentro do nosso ser, nos vivificando. Refere ao novo modo de existência junto com Deus, que é inaugurado no instante que temos o nosso encontro de conversão com Jesus Cristo. Nosso amado Senhor Jesus ofereceu a sua definição de vida eterna. Disse Jesus: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho de João, o capítulo 17, versículo de número 3. Portanto, a salvação não trata apenas
de que quando respirarmos pela última vez, fecharmos os nossos olhos e partirmos, estaremos eternamente felizes com o Senhor. Mas a salvação também trata da presente jornada. Quando respondemos ao Evangelho com fé e com aceitação, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Isso é a salvação. Você pode conferir isso. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 ao 17, versículos 26 ao 27. Em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz: o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês. O segredo total da salvação é Emanuel, a realidade de que o Deus Todo-Poderoso está junto conosco é o que muda totalmente o estado espiritual de uma pessoa. Quando a obra do Espírito Santo toma lugar em nossa vida, recebemos o poder de Deus. Não importa o que nos falta, não importam as nossas limitações, não importa se temos debilidades. O Deus Todo-Poderoso que está junto conosco nos guia e age por meio de nossa vida. Precisamos prestar atenção na expressão condicionante que há no texto. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 2, a parte B. Vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. A palavra que o apóstolo Paulo pregou está claramente documentada nos versículos seguintes, versículos 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou. Em outras palavras, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, a palavra que precisamos nos apegar, todos precisamos nos apegar firmemente, é Cristo somente, morto, sepultado e ressuscitado. Somente Cristo. O evangelho é: Jesus é o Cristo que morreu por nossos pecados, morreu em resposta e como solução para o problema do pecado, que é o problema da separação entre o ser humano e Deus. Problema que teve origem no Gênesis capítulo 3. Problema que está na raiz de todos os problemas, de todas as dores, de todos os sofrimentos que afligem ou que ainda afligirão a humanidade. Hoje, no mundo todo, o evangelho está misturado. O evangelho tem sido perdido, transvestido de evangelho a pluralismo religioso, a união das religiões, a humanismo, a misticismo, a materialismo, a personalismo, que é o culto à personalidade, culto a simples criaturas mortais, culto a pastores, culto a líderes religiosos, culto a cantores, a todo tipo de ensino infernal para manter as pessoas separadas de Deus. São bilhões de pessoas que não sabem qual é a diferença entre Cristo e os ídolos. São bilhões de seres humanos que ignoram completamente a diferença que apenas o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Salvação. Há muitos pretensos proclamadores de boas novas que ignoram completamente o problema fundamental do ser humano. Ignoram o problema do Gênesis 3. Ignoram a consequência ou as consequências da queda dos primeiros pais. Ignoram o Evangelho do Deus bendito, que é a solução única e suficiente de Deus, que é Cristo. O resultado disso é que falsas doutrinas, falsas religiões e seitas seguem proliferando. A iniquidade se multiplica no mundo e a humanidade está seguindo fora do Evangelho, longe de Deus, como se vê. A urgência é restaurar o Evangelho de Deus. Contudo, sem conhecer a resposta que Jesus é o Cristo, não é possível chegar a restaurar coisa alguma. Quando o Evangelho é restaurado, a obra do Espírito Santo,
que é o poder de Deus, começa a tomar lugar. Todas as coisas começam a ser restauradas. Recebemos cura, recebemos visão, recebemos discernimento, recebemos revelação, recebemos capacitação e também recebemos força. Quando o evangelho é restaurado, as obras de evangelismo e de missões começam a se expandir grandemente. Abre-se a porta para a jornada da aliança que salva o campo. Quando o evangelho é restaurado, as obras dos poderes opressores começam a terminar. Gostaria que você entendesse que o evangelho de Deus é Cristo somente. Em Romanos, capítulo 1, versículos 1, 3 e 16, a Bíblia ensina que o evangelho de Deus acerca de seu Filho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nenhuma outra mensagem é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é suficiente, perfeito, completo e eterno. De posse do evangelho, até partir para estar com o Senhor, tenha uma atitude de fé em Deus, tenha uma atitude de obediência a Jesus e de compaixão em relação aos nossos semelhantes. Dê continuidade à missão que trouxe o Filho de Deus à terra. Faça evangelismo e missões. Proclame a mensagem de arrependimento e fé em somente Cristo. Instrua e fortaleça os remanescentes. Cure os enfermos. Expulse os demônios e faça discípulos de todas as nações. Oremos. Por favor, ore junto conosco. Pai, que por meio de minha vida, o puro evangelho, que é Cristo somente, seja proclamado. Discípulos absolutos sejam levantados e pessoas de todas as nações sejam salvas. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Te recomendo a graça de Deus. Você é o discípulo evangelista, a testemunha de Jesus Cristo com poder, chamado para proclamar o evangelho de Deus para todas as pessoas, chamado para salvar o campo. Tenho um pedido. Por favor, ajude-nos a proclamar o evangelho. Também por meio desse canal. Compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações, deixe o seu like e também o seu comentário. Eu agradeço por suas orações e por seu importante apoio. O tema do próximo vídeo é Jesus é Deus Criador e Salvador. É uma mensagem maravilhosa, poderosa e muito esclarecedora. Graça abundante.